Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Ele está nesse lugar. Jesus, Ele está aqui, querido. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que estão nos assistindo pela internet. Eu acredito que eles também vão receber. Eles já estão recebendo. Desde o início desse trabalho, o Senhor tem manifestado a sua glória. O Senhor, Ele tem diversas formas de trabalhar, né? E muitas das vezes não entendemos, mas quem é que disse que nós temos que entender as coisas de Deus? As coisas de Deus é para se aceitar. Eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está no livro de Josué, no capítulo 14. Josué, capítulo 14, eu vou ler com a igreja 2 versículos apenas, que é o 8 e o 9. Barão, tu tem a NVI aí? NVI? Amém. Eu hoje passei o dia meditando e eu falei: Senhor, fala com a tua igreja por intermédio da minha vida aquilo que o Senhor queira falar, que eu possa me esvaziar totalmente. E eu estou aqui totalmente dependente de Deus. Que o Senhor possa falar ao teu coração nessa noite, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O poder é dele, a glória é dele, a unção é dele. Diz a palavra do Senhor: sem ele nada podemos fazer. E que ele possa encontrar em nosso meio corações aquebrantados, contritos, para poder receber a sua palavra. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pode sentar, igreja. A minha Bíblia está dizendo assim: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Isso é Josué falando a Caleb. Eu pedi ao Senhor uma palavra, Ele me deu essa palavra e Ele me deu até um tema para essa mensagem: conquistando a terra prometida. Não, você não entendeu. Conquistando a terra prometida. Quem é que vive debaixo de uma promessa aqui? Todos nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa feita pelo Senhor. E eu estava aqui no momento ofertório, né? Eu até anotei aqui, irmão, porque foi forte. Deus usou o varão aqui tremendamente. Tem muita gente que não vive a promessa por conta da sua infidelidade. Isso é verdade. Tem muita gente que Deus é fiel, Deus é fiel. Claro que Deus é fiel. Nós que somos infiéis, irmão. E pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, Ele é fiel à sua palavra. Alabacanda.
Estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu perguntei ao Senhor, eu falei: Senhor, o que tu quer falar com a tua igreja hoje? Fala comigo, Senhor. E o Senhor falava sobre fidelidade ao meu coração. O Senhor falava sobre promessa. E aí o Senhor me levou lá no livro de Josué, capítulo 14, verso 8 e 9. Quando ali Caleb tomava posse de uma promessa feita há 40 anos atrás para ele. E aí, para poder entender essa mensagem que Deus aplicou no meu coração, eu voltei lá no livro de Números, capítulo 13. E aí eu meditei aqui, foi aonde a história começou. E eu queria que você tentasse entender nessa noite qual é o caminho para que você possa chegar e viver a promessa que o Senhor fez na tua vida. A Bíblia vai dizer no livro de Números, capítulo 13: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. A Bíblia diz que o Senhor deu ordem a Moisés para que ele levantasse homens maiorais, cabeça. E ali Moisés escolheu a dedo. E ele nomeou e foi chamando, um a um. E ele montou aquele exército de homens para que fosse até a terra para poder espiar. E a Bíblia vai dizer que a ordem foi dada e Moisés enviou a espiar a terra e disse: Subi por aqui para a banda do sul e para a banda da montanha. E a Bíblia diz: E vede que terra é essa, se o povo que nela habita é forte ou fraco, se é pouco ou se é muito. Qual é a terra em que habita, se boa ou má? Quais são as cidades em que habita, se arraial ou se montanhas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvore ou não? Esforçai-vos, tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. Estava ali Aimã, Sinsai, Talmai, filhos de Anak. Depois vieram até o vale de Escol, e dali tomaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, que quer dizer vale de cacho, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Tornando, deram-lhe conta a ele e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Vede, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão.
Eu quero abrir um parênteses aqui. Os homens, eles foram escolhidos para poder espiar a terra a qual o Senhor havia prometido. A Bíblia diz que era a terra de Canaã, que manava leite e mel. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles vão até a terra prometida para poder espiar, e ali eles passam 40 dias. E ali eles se dão de conta de encontrar uma fruta gigante. Fruta essa que a Bíblia diz que um cacho de uva 2 homens eram para carregar. Só que quando eles voltam para poder fazer o relato, para poder falar como que era, a Bíblia vai dizer que eles dizem que a cidade a terra era completamente cercada pelos inimigos. E a Bíblia vai dizer que lá existiam os filhos de Anak, uns homens gigantes, fortes e poderosos. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Isso Caleb falando diante de Moisés e dos outros. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque eles são muito mais fortes do que nós. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse nessa noite: que nada é fácil na nossa vida. Tudo tem um preço. É necessário pagar um preço para que nós podemos alcançar ou chegar diante do nosso objetivo. Na vida, tudo aquilo que nós desejamos, nós temos que suar, nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar para poder conseguir chegar naquele objetivo. E a Bíblia vai dizer que o Senhor tira o povo de Israel, que vive em escravidão no Egito há 400 anos. O povo que chegou como convidado passa a viver como escravo. E a Bíblia diz que eles cresciam e se multiplicavam. E agora de convidado para ser escravo, e são massacrados pelo novo faraó, que já não conhecera mais a história de José. E agora Faraó, com medo que vê o povo crescer, o povo hebreu começa a se multiplicar, e são pessoas valentes, trabalhadoras. Ele agora, por medo, ele agora começa a massacrar aquele povo. E o povo começa a gemer, até que a Bíblia diz que o gemido do povo de Israel chega até o Senhor. O Senhor levanta um homem para poder libertar o seu povo, arranca o seu povo com mãos fortes, traz uma destruição ao Egito. Faraó vê a mão do Deus vivo em ação em prol do seu povo. Primeiro o Senhor pede para ele liberar, ele não libera. Então o Senhor vai lá e mostra que só o Senhor é Deus. Tira o seu povo, leva o seu povo para o caminho da terra prometida. E o Senhor, ele faz sinais e maravilhas. O Senhor opera milagres. A Bíblia diz que durante o dia havia uma nuvem que refrescava o seu povo em meio à sequidão e calor no deserto. A Bíblia diz que durante a noite havia uma coluna de fogo aquecendo o povo do Senhor no deserto. Todos nós sabemos que no deserto, quando é de dia, é muito calor, e quando é à noite faz muito frio. Mas em momento nenhum o Senhor se apartou do seu povo. A todo tempo o Senhor estava presente. O Senhor não deixava faltar o alimento. O Senhor não deixava faltar nada. A roupa não envelhecia.
o chinelo não se desgastava. E abre o Senhor o mar para o seu povo passar com pés enxutos. O Senhor manda o maná dos altos céus. O Senhor, enfim, Ele se manifesta em meio ao seu povo. E quando o povo chega diante, próximo de conquistar a terra, o povo vai lá, examina, vê, e apenas 2 em meio a 12 entende e toma posse da palavra que o Senhor havia dado, que daria a terra que mana leite e mel. Mas ali a maioria era contra. A maioria ali já olhava de uma forma diferente. Eram pessoas pessimistas, pessoas que gostavam de murmurar, pessoas que gostavam de reclamar, pessoas que quando olhava e via um copo de água pela metade, ele, em vez de dizer que estava quase cheio, ele dizia está quase vazio. São pessoas que nunca conseguem, sabe, ver as coisas acontecendo lá na frente com os olhos da fé. As pessoas, sabe, sempre tentam jogar para trás para poder desanimar. E aqui Caleb faz o povo se calar perante Moisés. Subamos animosamente. Ele quis dizer, não importa o tamanho da nossa adversidade, não importa o tamanho da nossa luta, eu não quero saber quem é que está lá naquela terra. Eu quero saber que fiel foi quem me prometeu. Ele falou que eu ia conseguir, Ele está comigo e eu vou lá. Alabacandarabachandarabe. Sabe o que acontece no meio da nossa caminhada? A gente encontra obstáculo na nossa vida. Se nós não tivermos com a nossa fé alicerçada, se nós não tivermos com o nosso coração em Deus, nós começamos a murmurar, irmão. Deus, Ele faz sempre 100%. Se um dia Ele faz 99% para provar a tua fé, você esquece de todas as vezes que Ele fez 100% e já reclama e já murmura. E se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, irmão, é a murmuração, é a ingratidão. E sabe o que aconteceu? Porém, os homens com que eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram, ou seja, infectaram perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio de qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e eram os nossos olhos como gafanhoto, e assim também eram aos nossos olhos. Ou seja, eles estavam, sabe, desanimados, desacreditados do que Deus havia falado. Deus tinha feito a promessa e eles disseram assim: não vamos não. Sabe por quê? Se a gente for, a gente vai encontrar pedreira lá. A gente vai chegar lá e a gente vai padecer, porque os caras são grandes, os caras são fortes, os caras são poderosos. Se Deus estivesse preocupado com o tamanho de problema, Ele não teria usado Davi para derrubar o gigante Golias, irmão. Davi era pequenininho, mas com apenas uma pedra, ele derrubou aquele gigante. O gigante caiu por terra. Qual é o tamanho do teu problema? O que tem feito você pensar em parar, você em desistir? O que tem feito você desacreditar naquilo que o Senhor falou que ia fazer na tua vida? A Bíblia diz que foi 40 anos
que eles tiveram que esperar. Quantos anos você tem esperado? Alabacandarabachandarábia. Você já está esperando há 40 anos pela promessa que Ele te fez? Eu estou sentindo uma graça tão grande aqui, irmão. Eu estou sentindo uma glória aqui. A Bíblia diz no capítulo 14 do livro de Números: então se levantou toda a congregação e alçaram a sua voz ao povo, e chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morreremos na terra do Egito, ou se morreremos nesse deserto. Por que nos trouxe o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Sabe o que eles estavam dizendo aqui? É melhor a gente voltar para o Egito e viver como escravo. É melhor nós voltarmos para lá e ser massacrado do que nós termos que passar por esse problema e tomar posse daquilo que foi prometido pelo nosso Deus. Sabe o que é isso, irmão? É ingratidão com tudo aquilo que o Senhor havia feito na vida deles. Você não está entendendo? Será que você tem sido grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito por você durante a tua caminhada? Será que você não tem motivos de sobra nessa noite para estar diante dEle, glorificando e exaltando? Pelo fato de você estar aqui, por você estar de pé na presença dEle? Será que o que Ele tem permitido que você passe não é para provar a tua fé, para ver se verdadeiramente o teu coração está nele? Ou essa prova vai fazer você parar? Ou essa prova vai fazer você desistir da promessa? Sabe o que Ele está querendo nessa noite de mim, de você? Ele está querendo sinceridade, Ele está querendo integridade, Ele está querendo fidelidade. Ele está querendo que você diga assim: não importa o tamanho do meu problema, não importa aonde eu estou sendo assolado, não importa o tamanho da pedra que colocaram no meio da minha caminhada, Ele é comigo. Não, você não entendeu. Não importa se Ele é contigo, não importa o tamanho do teu problema, Ele é maior. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não te conheço, mas Ele te conhece. Ele conhece as tuas imperfeições, Ele conhece as tuas fragilidades. Ou você acha que Ele não conhecia o coração de cada um que estava ali? Ele conhece o meu e o teu coração. Mas a palavra dele diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que ele quer dizer com isso? Não importa, eu não escolho capacitados nem preparados, eu preparo, eu capacito. Ele não quer pessoas perfeitas, Ele quer pessoas sinceras e aquebrantadas diante dEle, para Ele moldar a cada dia no decorrer da sua caminhada. Nós estamos no processo de preparação, e muitas das vezes não entendemos. Talvez nós ainda não recebemos aquilo que nós estamos esperando, porque nós não estamos preparados. Talvez se o Senhor já tivesse te entregado aquilo que Ele te prometeu lá atrás, você nem aqui estaria. Você já teria largado tudo, porque recebeu.
Então muitas das vezes é necessário nós estarmos esperando nele, porque a cada dia ele vai nos moldando, ele vai nos preparando, ele vai nos lapidando, ele vai tirando, sabe, aquelas coisas que é necessário sair, para que outras que é necessário entrar, possa entrar. Porque tem coisas na nossa vida que precisa sair, precisa ser deixado para trás, porque senão o novo dele não entra na nossa vida. E a Bíblia diz que o povo agora fala: melhor é se nós estivéssemos no Egito, vamos voltar para lá. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltamos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o agrupamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: basta que nós nos esforcemos, basta que nós venhamos mostrar para o Senhor que nós estamos aqui de corpo, alma e espírito. Basta nós mostrarmos para Ele a integridade do nosso coração. Nós vamos entrar lá sim, e nós vamos conquistar, porque Ele prometeu e Ele é conosco. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. O que é que está te causando desejo de você parar? Tudo tem um preço. Não é fácil, nunca foi e nunca vai ser. Eles queriam tomar posse da terra prometida. A palavra diz que a terra manava leite e mel, mas tinha um preço. Tinha que enfrentar gigante, tinha que enfrentar o inimigo, tinha que lutar. Ei, a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Nós devemos que todo dia matar um leão, todo dia nós temos que matar um urso. Eu costumo dizer que ser cristão é para cabra macha, é para homem de verdade, é para mulher de verdade. Frouxo não tem disposição para servir a Deus, porque o maior preço que o cristão ele paga é o preço da renúncia. Não é fácil servir a Deus, não, irmão. Nunca foi. A Bíblia vai dizer que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é negar-se a si mesmo? É você negar, é você vencer todo dia o pecado. É você vencer aquilo que a tua carne grita. Sabe por quê? Porque a carne ela é fraca, mas o Espírito está pronto. Se você estiver no Espírito, você vai vencer. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Tem um hino, um louvor do Thales,
que diz assim: todo dia o pecado vem e me chama. Aí ele fala: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Sabe, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei aonde o inimigo ele tem tentado para poder te parar, mas Ele está contigo. Ele está falando para você nessa noite: eu estou contigo. Levanta a tua cabeça, se coloca de pé na presença dEle. Ele não vai deixar você perecer. Agora, pelo amor de Deus, guarda a tua integridade diante dEle, porque é mediante a ela que todas aquelas pessoas que falaram que você não ia conseguir, todas aquelas pessoas que falaram contra, elas vão ter que ver você tomar posse daquilo que o Senhor te prometeu. Podem até dizer para você: aonde está o teu Deus? Cadê? Já se passaram tanto tempo e tu ainda não. Tu já viu o da direita receber, o da esquerda receber, o de trás, o da frente. E ele ainda não gritou a tua senha. Quem sabe não é a próxima, não é a tua. Quem sabe? O Senhor ficou irado, irmão. O Senhor queria matar o povo. O Senhor queria destruir. Mas Moisés, como sempre, intercedendo pelo povo. E Moisés falou: Senhor, não faz isso, Senhor. Não faz isso. Os inimigos vão ver, conhece, sabe quem é o Senhor. E aí não vai ficar legal. Aí o Senhor falou o seguinte: tá bom, mas um preço eles vão pagar. Sabe o que eu quero dizer? Todo erro que nós cometemos, todo pecado que nós cometemos, o Senhor Ele perdoa. Sabe por quê? Porque o nosso Deus Ele é misericordioso. Mas eu quero te dizer uma coisa: todo erro tem uma consequência. Alabacandarabachandarabe. O Senhor falou assim a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim, dizendo-lhe: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Coloca para mim, por favor, Números, capítulo 14, a partir do versículo 29, na NVI. Cairão neste deserto todos os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com a mão levantada, jurei dar-lhe para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num. Mas, quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra, eu os farei entrar para desfrutar a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Dá uma pausa aqui, já vou continuar. O Senhor falou aqui: nenhum de vocês vão ter o prazer de colocar os seus pés na terra que eu prometi. Sabe por quê?
porque vocês são ingratos. Os únicos que vão ter direito é Josué e Calebe. Por quê? Números capítulo 14, versículo 24, o Senhor falou assim: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Sabe o que é isso? É a promessa se cumprindo na vida dele. O Senhor falou, ele guardou, ele foi fiel, então ele vai ter direito a tomar posse. Agora a Bíblia diz aqui que todos os outros, os seus cadáveres iriam cair ali, nenhum entraria. Versículo 33: seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados, experimentarão a minha rejeição. Isso é o Senhor falando. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morrerão subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, sobreviverão. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Eu queria que você nessa noite fizesse uma reflexão. Quem é que você tem sido na presença do Senhor? Você tem sido para somar ou para diminuir? Você tem sido uma pessoa que tem edificado a fé de outra pessoa, ou você tem sido uma pessoa que tem jogado a pessoa para trás? Será que as pessoas estão olhando para você e estão conseguindo contemplar o mover, o trabalhar e o agir de Deus? Será que você tem sido um embaixador de Cristo na terra? Será que você tem alimentado a fé de outras pessoas que estão perecendo? Ou será que você tem feito parte dessas que rejeitaram o Senhor, que murmuraram, que em vez de alimentar a fé das pessoas, tem jogado a fé delas para baixo? E que nada vai acontecer mesmo não, irmão. Eu já estou desacreditado. Quem você tem sido? Você tem jogado a favor ou jogado contra? O Senhor está querendo saber se você está a favor ou se você está contra, porque a Bíblia diz que é impossível agradar a dois senhores. Até quando você vai ficar dessa maneira, cocheando em dois pensamentos? Até quando você não vai se entregar de corpo, alma e espírito? Porque Deus, Ele não quer somente o teu corpo presente aqui numa terça, numa quinta ou no domingo. Ele te quer por inteiro, por completo. Ele quer você de segunda a segunda, de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada. Porque às vezes
nós somos crente aqui dentro, mas lá fora nós não somos mais crente. Às vezes a gente é crente até 8 da noite. Depois das 8 a gente passa a não ser mais crente. Tem gente que vai até mais tarde um pouquinho, mas quando começa o horário noturno, aí não é mais crente. De meia-noite às 6 da manhã não é mais crente. Aí quando é 6 da manhã, volta a ser crente novamente. Só que faz de uma maneira que não dá pra gente ver. A gente não sabe. Pastora Marili não sabe. Pastor Cristiano não sabe. Mas o pastor dos pastores sabe. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo e contempla todos os moradores da terra. Não adianta. Ele está vendo tudo. Tem gente que é crente só no domingo. Vem para o culto no domingo, durante a semana não é crente não. Quer dizer, crente até o diabo é, né? Conhece a palavra, só não pratica. Quando Moisés transmitiu essa palavra a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Eles viram que tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. Mas sabe, o mais importante e interessante é que se você está aqui e você sabe que você não está da maneira que você deveria estar, Ele está te dando essa oportunidade hoje. Ele te trouxe aqui nessa noite para mostrar o quão grande é o amor dele pela tua vida. Continua. 40, já estou finalizando. 40. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Eles agora queriam, tentar consertar aquilo que eles haviam feito, mas tinha uma consequência. O Senhor falou, que todos iam morrer, mas por intermédio da misericórdia de Deus, aqueles de 20 para baixo o Senhor iria guardar. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Ou seja, sacrifício de tolo, irmão. Deus fala que quer você de uma maneira, tu quer fazer de outro jeito. Aí depois tu quer sacrificar. Quer fazer uma campanha no monte de 7 dias. Não adianta. A Bíblia diz que o Senhor tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Não adianta. Se tu sacrifica e não obedece, é sacrifício de tolo. É melhor tu obedecer do que tu sacrificar. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor. Ele não estará com vocês. 44. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saiu do acampamento. Para finalizar no 45. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. Sabe o que acontece? Quando a gente desobedece, a gente é derrotado, irmão. Quando a gente quer sacrificar e não quer obedecer, a derrota vem.
e grande é a ruína, e grande é o pranto, e grande é o lamento, e grande é a dor. Mas para aquele que guarda, para aquele que tem a sua integridade guardada para com o Senhor, eu quero fechar agora, falta 3 minutos. Vai acontecer o que aconteceu aqui onde nós lemos, no capítulo 14, no versículo 8 e 9 do livro de Josué. Passaram-se 40 anos, 45 anos. Caleb recebeu uma promessa. Ele pegou. Alabacandarabachandarabacandarab. Ei, não foi fácil não. Caleb padeceu. Caleb gemeu e chorou. Caleb enfrentou adversidade. Caleb enfrentou luta e provação. E é o que nós encontramos quando nós nos colocamos no propósito de servir a Ele em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque a árvore ela só leva pedrada quando ela dá fruto. Mas ele perseverou. Ele guardou a integridade. Talvez você tenha derramado lágrimas na presença do Senhor. Talvez a perseguição tenha batido na tua porta, ao ponto de muitas das vezes você se falar: Senhor, por quê? Porque só comigo acontece isso, Senhor. É tanta dor, é tanta luta, tanta prova. Por quê? 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 Mas as coisas de Deus não se pode questionar, querida. O processo realmente é lento e doloroso. O processo dele durou muitos anos, mas era o processo da preparação para ele conquistar a terra prometida. Aquilo que o Senhor tinha prometido a ele era necessário. Ei, é necessário esse processo na tua vida. É necessário você passar pelo que você está passando e por aquilo que você ainda vai passar. Ele está te forjando. Sabe por quê? Porque a aprovação de Deus, ela não vem nunca para nos matar. Ela vem para nos forjar, para nos preparar, para nos lapidar, para nos capacitar. Ela vem para fazer aquilo que eu falei agora há pouco, para poder tirar aquilo que precisa sair. Sabe por quê? Porque todo dia nós temos que matar o velho homem. Todo dia nós temos que pedir a Ele: Senhor, eu tenho falado isso com Deus. Senhor, tira tudo aquilo que precisa sair, para que possa entrar tudo aquilo que o Senhor tem para colocar na minha vida. Ei, para com esse negócio que está impedindo você se aproximar da comunhão plena com o Espírito Santo. Ele está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Ele está querendo se aproximar, mas você não quer deixar. Você quer impedir com algumas coisas que estão atrapalhando você se aproximar da tua promessa. Eu já queria convidar os músicos para ir tomando o seu lugar aqui, que eu já estou finalizando agora, em 2 minutos. Ele não esqueceu de você. Ele está falando contigo nessa noite. Ele não esqueceu de você. Ele está trabalhando ao teu favor. Aquela promessa não está anulada, não está esquecida. Fiel é o que prometeu. Vai chegar o dia que você vai tomar posse. Mas o Senhor, Ele quer que eu te fale nessa noite algo. Ei,
no momento que Ele entregar aquilo que você tem pedido a Ele, presta bem atenção no que Deus está falando contigo. Você tem colocado algo diante do Senhor, que humanamente falando é impossível. Mas Ele está dizendo assim: não se esqueça de quem te entregou a vitória. Não esqueça de mim. Ele está dizendo para você nessa noite: não seja ingrata comigo. Sabe por quê? Porque depois que Ele entregar isso que Ele vai colocar nas tuas mãos, Ele está dizendo, Ele vai entregar o que você está pedindo. Mas não é para a tua glória, é para a glória dEle. E Ele está dizendo que se você for fiel, conforme você tem falado que vai ser, você não tem noção do que vai vir depois disso. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Mais uma vez para você gravar: pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Se coloca de pé nessa noite. Hoje à tarde, meu telefone no trabalho, nem ia trabalhar hoje. Coloquei o propósito no coração de me separar hoje. O pastor me colocou essa responsabilidade. E aí eu falei, eu não vou trabalhar. Vou ficar em casa, meditando, consagrando a minha vida, né? Estudando um pouquinho. E aí aconteceu um imprevisto. Eu tive que sair de casa para vir resolver uma situação no trabalho. E aí quando eu cheguei no meu trabalho, eu recebi uma mensagem de um representante de uma empresa, a qual é fornecedor meu. E ele falou assim para mim: Eudes, hoje eu tive em 6 grandes comércios, clientes que são top. É os meus tops como cliente, são os que mais compram comigo. E ele falou assim para mim: eu estou assombrado, eu estou pasmo. Eu falei: com o que, Ricardo? Tudo parado, irmão. Tudo parado, ninguém vende nada. Tá. Meu linguajar do mundo tá sinistro. Tá aqui. Tá no meu WhatsApp aqui. Eu falei: Ricardo, é por isso que eu glorifico e exalto todos os dias o meu Deus. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele cuida. Ele cuida. Falei: irmão, eu tenho batido a meta todo dia. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós confiamos nele. É Ele quem cuida, irmão César. É Ele quem cuida. É Ele quem faz, é Ele quem dá, é Ele quem traz. Se Ele abrir, está aberto. Se Ele fechar, está fechado. Alabacandarabachandarabe. É Ele quem cuida dos seus. E Ele é fiel. Se você manter a tua integridade,
Alabacanda, arabachuri canta. Tu vai ver o que ele vai fazer. E na terra da tua aflição, ele vai trazer a honra para a tua vida. Envergonhado e confundido serão os teus adversários. Irmã Marli, Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua integridade. E Deus está ali. As tuas orações, ela tem efeito. Ainda que você se ache muito pequena diante dele, ele é contigo. E ele tem guardado ali, sabe? O inimigo tem uma fúria terrível. O plano do inimigo é um, mas os planos do Senhor é outro. E ele está trabalhando naquele vaso lá. Está trabalhando. Está trabalhando. Deus, ele tem as suas estratégias que a gente não entende. E é tudo no tempo certo, na hora certa. Sabe? Ele tem as suas estratégias de trabalhar. Às vezes o Senhor, ele vai dando a corda. Vai dando corda. Vai dando corda. Para ver até onde a gente vai, irmão. Ele tem o controle de tudo, irmão. Só que chega uma hora que ele vê que estou deixando, não. Aí ele vai, dá um puxão, vem, agora tu vem. Então deixa Deus trabalhar. Toma posse da tua vitória nessa noite. Toma posse da terra prometida. Agora entenda, pelo amor de Deus, existe um preço. Existe um preço, Vitor. É caro, é alto, mas a recompensa é certa. Persevera, confia, acredita. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça e fala com ele aí.